Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 5. Efésios, capítulo 5. Nós pregamos esses dias aqui sobre isso. E ontem, conversando com uns bispos, falando sobre essa palavra, Deus nos direcionou para falar hoje, porque isso aqui vai alimentar e muito a gente. Gente, todo ser humano, ele é cheio de alguma coisa. Ele se enche de alguma coisa. Todo ser humano se enche de alguma coisa. Por exemplo, quando a pessoa ela estoura, ela diz tudo o que ela quer falar para aquela outra pessoa, ela descarrega. E ela fala coisas assim que quem está ouvindo e recebendo não imagina que a pessoa tinha isso dentro dela. Mas ela transbordou a ira que estava dentro dela. O ser humano, ele sempre é cheio de algo, e quando ele se enche de algo, ele sempre transborda. Quando a pessoa está cheia de ódio, muito ódio dentro do coração dela, e ela estoura e mata aquela pessoa pela qual ela odeia, ela transbordou ódio, e ela acaba cometendo o assassinato, o homicídio. Quando Caim matou Abel, Caim só mostrou quem ele sempre foi. O que ele tinha dentro dele era ódio. Então, quando ele teve a oportunidade, ele matou Abel. Quando ele transbordou de ódio, ele matou Abel. Você lembra do Gerazeno ou Gadareno, o demônio que tomava o corpo daquele jovem e o levava ao cemitério, que Jesus foi expulsá-lo, e Jesus falou: qual é o teu nome? E o diabo falou: Legião, porque somos muitos. Por que aquele homem vivia nos sepulcros? Porque o diabo transbordou no coração dele. Todo ser humano se enche de algo e sempre transborda. Quando você se declara para uma pessoa o seu amor por aquela pessoa, é porque você está cheio de amor dentro de você. E o amor transborda, você não se aguenta e acaba falando, ou acaba demonstrando que você gosta daquela pessoa. Todo mundo já viu que você gosta dela, todo mundo. Você tenta segurar, mas não dá. O ser humano, ele sempre transborda. E a palavra, em Efésios capítulo 5, versículo 18, diz assim: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Outra coisa
Jesus falou: a boca fala o que está cheio, o coração. Quando a pessoa começa a te atacar, aquilo está dentro dela, ela está cheia daquilo contra você. Por isso que ela começa a te atacar. Não é que ela mudou, ela mudou, não, ela sempre foi daquele jeito. Só que dessa vez ela transbordou. O ser humano, ele transborda. Agora tem um detalhe: como é que ele se enche? Como é que ele se enche? Qual que é a porta de entrada, ou as portas de entrada, para que essa pessoa ela venha se encher de algo? Os olhos e os ouvidos. O que você ouve e o que você vê. Isso faz com que o seu coração se encha daquilo que você vem ouvindo e daquilo que você está vendo. Só que o diabo, ele trabalha nesses dois sentidos. Por quê? A fé, ela vem por ouvir o quê? Eu quero aumentar a minha fé. Eu quero transbordar de fé. Eu tenho que ouvir a palavra. Aí eu vou transbordar de fé. Mas aí, eu tenho lá um colega, um amigo, que ele está transbordando malícia, transbordando sujeira. Quando transborda, ele fala. Está transbordando fofoca. Eu estou o quê? Lembra no Salmo 1 que Deus falou: bem-aventurado o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores e não se detém no caminho dos ímpios. Se você começar a andar com uma pessoa que só vomita, aquele vômito dela vai entrar na sua cabeça, vai descer para o seu coração, daqui a pouco você está vomitando igual ela. Lembra de Ananias e Safira? Eu vou te dar exemplos de pessoas cheias. Ananias e Safira. Pedro falou o quê? Ananias, por que deixaste Satanás encher o seu coração? Gente, não é da noite para o dia. Não é da noite para o dia. Bebe, está com você, filho? Você deve estar com você. Bebe tudo aí. Não é da noite para o dia que a pessoa... Vem cá, Bistalão, por favor. Eu vou aí embaixo. Não é da noite para o dia que a pessoa ela se enche desse algo também, não. Eu vou explicar para você e vou mostrar biblicamente, comprovar com documento. E o documento é o Novo Testamento. E o Antigo também. Quando Pedro falou para Ananias: Ananias, como deixaste Satanás encher o teu coração? Satanás não encheu, gente, de uma vez. Não é assim que se faz, não é assim que acontece. Satanás, ele é que nem um rato, ele não pode ver um buraco que ele passa. Qualquer brechinha que você dá, ele joga uma semente do mal no coração. Fulano, sabe aquele pastor que passou aqui? Sei, rapaz, foi expulso da igreja
Porque estava roubando. Lembra aquela missionária? Está enchendo a cabeça de cachaça. Sim, eu sei, está amarrado, mas você sabe que tem. E olha só, meus irmãos, presta atenção. Eu não estou fazendo reunião aqui com membros. Eu estou fazendo aqui com pessoas que estão num grau elevado de espiritualidade. Então, entenda só. Não, entenda só. Você não é criança. Você pode ter cara de criança, idade de criança, mas você não é criança. Você é Davi. Tem obreiro aqui de 16 anos, mas você não é criança não, meu filho. Você é tão maduro quanto eu de 41. Você é tão maduro quanto eu de 41. Idade não diz quem é maduro, quem é imaturo, não. Tem muito molecão aí de 60 anos. Eu vou dizer uma coisa para você. Você não é bobo e você não é desavisado. Jesus falou em Lucas capítulo 17. É impossível não ter escândalos. É inevitável. Jesus, o Rei dos Reis, falou: é inevitável, não tem como evitar. Vai ter escândalo. Vai ter. Diga, vai ter. Fala para essa pessoa do seu lado: você já viu um escândalo na igreja? Pois você vai ver se não viu. Fala para ela, você vai ver. Não tem jeito, gente. Para de ser Alice no País das Maravilhas. Bob, Fantástico Mundo de Bob. É Bob? Ou o menino lá, Pão e Vinho, sei lá o nome dele. Marcelino Pão e Vinho. Para, gente. Psiu. Psiu. Acorda, volta para cá. Volta. Tem um amigo nosso, tem que ficar puxando ele. Mas, ó, volta para cá, volta para a terra. Pronto, pisa o pé na terra. Pronto. Aí eu vou te dizer uma coisa: é inevitável que você vai ver os escândalos. Jesus avisou, Jesus falou, você vai ver. Mas ai daquele por quem vem os escândalos. Ou seja, você não tem nada a ver. Quando ele fala ai daquele, não é assim: ah, eu vou usar você para matar, ou destruir, ou afastar essa pessoa. Ai daquele, ele vai prestar conta com quem? Com Deus. Caiu, a gente sente muito. Poxa vida, tão homem de Deus, uma grande mulher de Deus, mas fazer o quê, meu querido? Caiu, ser humano, não se levantou mais. Poxa vida, vamos orar. Orei, pronto. Só que eu não vou deixar com que isso seja um golinho que Satanás está jogando no meu coração, não. Eu vi, meus olhos viu a podridão, mas eu não vou deixar com que entre no meu coração. Eu falava ali agora, antes de começar a reunião, eu falava com os pastores, os bispos ali, eu falei assim: eu gosto muito de fulano, tal, não concordo com a visão de fulano, porque fulano não faz parte do ministério, tem outra visão, já foi, não é mais. Porém, ninguém muda a minha opinião em relação à igreja mundial. Ninguém muda a minha opinião em relação à obra. Ninguém. Sabe por quê? Porque os meus olhos estão em Deus. Meus olhos estão em Jesus Cristo. Diga glória a Deus. Os seus olhos têm que estar em quem, gente? Poxa vida, você não é criança. Pedro afundou porque reparou. Para de reparar, rapaz. Mas bispo, é inevitável, mas você sabia, pronto. Para de ser bobo. Você sabia. Jesus falou: vai ter. Eu já disse, e eu canso de falar para vocês. Só é para você se escandalizar com a obra se você vê o quê? Uma vaca voando dentro da igreja. Aí você fala: agora lascou mesmo, agora acabou tudo mesmo, agora eu estou escandalizado, porque isso aí Jesus não falou que ia acontecer. Jesus não falou que vaca ia voar. O resto Jesus falou tudo.
Jesus falou: no final dos tempos, os homens serão jactanciosos, serão orgulhosos, serão egoístas, serão ladrões, serão safados, serão sem vergonha, serão bandidos. No final dos tempos, o homem será desgraça. Mas você sabe, se você for fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. O negócio é você, é a pessoa, é nós, é a gente, não é os outros. Estou orando por ela aqui, estou clamando, estou pedindo para Deus cuidar dela. Mas ela caiu, começou a vomitar. Espera aí, ela está vomitando muito. E querendo ou não, tem uma coisinha que está batendo na minha cabeça, que está repreendido. Está repreendido. Você, gente, você aqui mais novo. Você, mais novo, mais novo que eu digo assim, 60 para cima. Olha só, você lembra daquele desenhinho que a gente assistia da hiena e do leãozinho lá? É Lip Hard, não era? Você lembra? Não lembra não? O leão falava: vamos lá! Aí a hiena falava: ó vida, ó céus, ó azar, vai dar tudo errado. Ele falava: vamos lá que vai dar certo. Aí a hiena olhava e falava: não vai. Se você ficar muito tempo com uma pessoa negativa, muito tempo que eu digo é vários tempos, você vai absorver a negatividade daquela pessoa. Ah, mas eu sou de Deus. É mais fácil você ir para o mundo do que ela vir para Deus. Às vezes vem a jovem falar comigo: bispo, estou gostando de um menino, só que só tem um probleminha, mínimo. O que é? Ele é do mundo. Tá bom, minha filha, você é a forte candidata a ir para o mundo. Você é a forte candidata. Ah, não, mas eu sou de Deus, vou trazer ele para Deus. Não é assim. Conversão não depende de você, depende da pessoa, de Deus. Aí é outra, é supremo. Aí é coisa entre eles. Conversão não depende da gente. Nós plantamos as sementes, mas quem converte é quem? Se Judas andava com Jesus, não era convertido, meu filho? Você acha que eu, Ricardo de Holanda, vou converter uma pessoa? Não converte. Porque depende de Deus e da pessoa. Ela tem que, é que nem o viciado. Você fala: ah, esse menino vai parar de usar droga. Mas vem cá, ele quer parar? Não quer. Ih, meu filho, a sua guerra vai ser muito grande. Porque ele também tem que querer. Se não tiver um querer dentro dele, como é que você vai clamar por ele, trabalhar nele? Se a pessoa já fecha o coração e fala: não quero ouvir, acabou. Olha para mim, gente. Isso é muito importante, gente. Do que você está se enchendo? Você está se enchendo de quê? De fofoca? Você está se enchendo de picuinha, fofoquinha, conversinha? Quer dizer, o obreiro não sabe onde é que está escrito. Vou falar um versículo que é difícil mesmo. Tal homem que lança fogo, flechas e morte, assim é aquele que engana seu próximo e diz: fiz isso por brincadeira. O obreiro não sabe onde é que está escrito. Mas se falar para ele qual é o pecado do pastor ABC, ele sabe. Qual é o pecado da obreira que mora do outro lado da rua, ela sabe. Qual é o pecado da vizinha, coitada, que nem vai na igreja, ela sabe. Porque ela quer saber, ela quer se aprofundar naquilo. Pois é, minha querida, daqui a pouco você vai começar a vomitar malícia, vomitar besteira. Gente, pelo amor de Deus, gente. Eu não quero isso para a minha vida, não. Você quer isso para a sua vida? A salvação agora está mais perto do que nunca. Então agora o diabo vai fazer de tudo para me tirar da presença de Deus. E ele usa os seus meios tecnológicos. É um videozinho que você vê, é uma coisa que falam, é uma mensagem de WhatsApp que escrevem, é uma postagem, é uma live. Aí você fala: não, mas esse aqui sabe o que está falando, ele era homem de Deus. Ele é homem de Deus, ele saiu da igreja, mas ele é homem de Deus. Bom,
Aí eu já fiquei meio assim, né? Se é homem de Deus, não sai da presença de Deus. Mas, não, ele não sai da presença, saiu da igreja, mas foi para outra. Não, tudo bem, até aí. Mas o que ele está falando? Está falando mal de onde ele estava. Ué. E ele ficou 10 anos onde ele estava. Me explica uma coisa, como é que você fica? Espírito Santo é discernimento. Tem um dom do Espírito Santo chamado discernimentos de espíritos. Estuda sobre isso. Discernimentos de espíritos. Ou seja, se uma pessoa que está do seu lado, ela for uma pessoa artificial, você que tem o Espírito Santo, Deus vai te falar na hora, essa daí é mentirosa. Mesmo que ela esteja contando uma história arquitetônica das galáxias espaciais, que todo mundo está assim, ó. Mas dentro de você está, não acredito. Meu Deus do céu, tira meus maus olhos. Você até acha que é maus olhos, mas não é maus olhos. É o discernimento de espíritos. Deus está te revelando ali. Põe o dedinho no centro da mão assim, ó. Fala para a pessoa assim, ó, Deus vai trazer tudo na sua mão. É assim que Deus faz. Para aquele que é de Deus, Deus revela. Deus revela. Ele revela. Ele revela, gente. Como é que pode uma pessoa que diz ter o Espírito Santo ficar 10 anos no lugar e só depois de 10 anos é que ela viu que não era de Deus? Para, meu querido, tem alguma coisa errada aí. Tem alguma coisa errada. Porque eu estou 15 anos aqui. E depois de 15 anos eu falo para você, ó, a igreja mundial não é de Deus não. Ué? Então você estava 15 anos enganando o povo? Eu estava sendo enganado, então você não tinha Espírito Santo. Então, tudo que você falou era ladainha, era conversa fiada, porque não foi o Espírito de Deus que falou. Não existe isso, gente. Não existe. Só que tem pessoa que para na frente do computador, do celular e fica ouvindo essas pessoas, vomitando. Aí vai entrando, está enchendo seu coração. Eu vou ensinar uma coisa para você, que eu já falei na reunião de obreiros. Ninguém cai da noite para o dia. Leia, você acredita, não precisa acreditar no Ricardo de Holanda não, creia na Bíblia, tá? Vamos lá na Bíblia, filhinho, lá em Lucas, olha só, eu vou te mostrar como é que uma pessoa cai. Lá em Lucas, antes de Pedro negar Jesus, quando Jesus foi preso, no Getsemane, foi levado, aí eu vou te falar como é que é. Pedro não negou Jesus assim. Pedro negou Jesus, pronto. Não, veio lá de trás. Primeiro ele foi usado pelo diabo em falar para Jesus, não vai para a cruz não, Jesus. Aí Jesus olhou para ele e falou o quê? Arreda de Satanás, eis que para mim tu és pedra de tropeço. Pedro já estava mal lá atrás. Prenderam Jesus, Pedro pegou a faca e fez o quê? Passou a faca na orelha do menino lá, do sacerdote novinho, que estava estudando para ser sacerdote. Ele foi lá e passou a faca, arrancou a orelha do menino, do Malcom. Então, espera lá, Pedro já vinha caindo lá de trás. Você achou, filhinho? Olha como Pedro caiu. Olha só. Então prenderam Jesus, o levaram e o introduziram na casa do sumo. Ponto. Pedro seguia. Primeiro passo para uma pessoa que vai cair, ela começa a seguir Jesus de longe, não segue mais de perto. Ela continua seguindo a Jesus, ela continua fazendo as coisas de um seguidor de Jesus, porém agora mais longe. Como assim? Bom, a pessoa que costumava estar sempre na igreja, ela diminui primeiro a frequência dela na igreja, vai diminuindo.
Não é por causa de trabalho, não, porque ela não quer mesmo. Ela vai diminuindo, ela vai desanimando. Se ela era uma pessoa que cuidava muito das coisas de Deus, agora ela passa a cuidar menos, mas continua cuidando. Ela está seguindo Jesus de longe. Segundo, vai lá, continua a palavra. E quando acenderam fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre quem? Entre quem é eles? As pessoas que estavam concordando com a prisão de Jesus. Pedro foi sentar na fogueira junto com quem? Com quem estava concordando com a prisão de Jesus. Ou seja, segunda coisa que acontece quando a pessoa está se afastando, está caindo, ela está caindo. Primeiro ela segue Jesus de longe, depois ela começa a se sentir melhor, ela começa a se sentir mais quentinha com as pessoas do mundo do que com as pessoas de Deus. Ela começa a ter mais prazer em falar com uma pessoa mundana que fala um monte de palavrão. Ela começa a se sentir bem com aquilo do que com a pessoa que é de Deus e fala das coisas de Deus. Ela já começa a suportar mais. Ela prefere se aquecer na fogueira dos incrédulos, na roda dos encarnecedores, do que na roda daqueles que são de Deus. Ela se sente mais feliz fazendo uma coisa do mundo do que fazendo uma coisa para Deus. E terceiro, em alguma ocasião, a pessoa, entre mentes uma criada, vendo assentado perto do fogo, fitando nele, disse: este também estava, mas Pedro, todo mundo só vai lá no, negou 3 vezes, ele já negou aí, ó. Terceiro passo da pessoa que vai cair, ela já começa a negar Jesus para os amigos, para os colegas, começa a esconder que ela é da igreja. Você vai no perfil dela do Facebook, ela só falava de Deus há muitos anos, agora ela parou, agora só tira foto sensual, ela não fala nada mais de Deus, não tem mais nada de Deus lá. A única coisa que tem de Deus lá é quando ela recebe alguma coisa, ela fala graças a Deus. Aí Deus aparece lá no cantinho, bem pequenininho. Você está entendendo, sim ou não? Quando a pessoa cai, ela já caiu faz tempo. Só que isso tem um processo de enchimento do coração da pessoa. Todo ser humano. Pedro falou, por que Satanás encheu o seu? Transbordou. Aí Ananias fez o quê? Roubou, reteve. Quando a pessoa chega a cometer o ato, é porque ela já transbordou daquilo dentro dela. Quem está entendendo? Entenderam, sim ou não? Então diz lá em Efésios, mas enchei-vos do Espírito. Aí como é que eu me encho do Espírito? Olha só, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros, no temor. Aí um obreiro fala para o outro, fulano, pega essa jarra de suco da Santa Ceia aqui para me colocar aqui. Folgada. Ali já mostrou que você não está bem, porque a Bíblia diz que no temor do Senhor nós temos que se sujeitar uns aos outros.
quando um se asperar mais do que o outro, quando um levantar a voz mais que o outro, alguém tem que baixar a bola, gente. Alguém tem que ficar quieto. Porque se você for querer medir, o diabo vai ganhar. O diabo vai sentar, comer pipoca e assistir o filme preferido dele. Briga no templo. Como é que Deus destruiu muitos inimigos no passado? Deus fazia com que os inimigos se matassem a si mesmos. E os homens de Deus não levantavam uma espada. Foi o caso de Gideão. E o diabo? Hoje ele faz a mesma coisa, porque o diabo é invejoso, você não percebeu? O diabo é invejoso. Vai lá no batuque, lá que eles falam para você, faz 7 sexta-feira. Vai em 7 encruzilhada. 7 é o nome de Deus. Por que está usando o nome de Deus? É porque o diabo é invejoso. Ele pega as coisas de Deus e bota ao contrário. Quem fez a arruda foi Deus. Você vai lá e fala, toma um banho de arruda com sal grosso. Sal, porque a Bíblia fala do sal. Então o diabo pega tudo que é dele, de Deus, e coloca ao contrário para ele. O diabo é invejoso. Então o que o diabo faz? Não preciso tirar ninguém da igreja. Eu vou começar a botar um contra o outro. Como os dois são orgulhosos, então vai dar briga. Porque nenhum vai querer baixar a bola para o outro. Quem está entendendo? Servir a Deus, às vezes a gente tem que engolir sapo, gente. Dói na hora, dá vontade de transbordar. Mas aí você tem que parar esse processo. Você não pode transbordar raiva, transbordar ódio, senão você vai fazer besteira. Nós temos que transbordar o Espírito Santo. O Espírito de Deus. Agora, olha, vou falar uma coisa para você. Você quer ver agora? Vamos falar de coisa boa também? Uma pessoa cheia do Espírito Santo. Quando você fala com ela, você fala, meu Deus, que paz. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, quando ela abre a boca, você já fica forte. É isso que nós temos que transbordar para as pessoas. Você vê, você vai na reunião de um camarada que só briga com o povo. Pá, 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 pá. Aí você fala, meu Deus, Deus hoje está descendo o chicote. Só que quando Deus chicoteia, gente, dói, mas ele já vem logo curando. Agora, quando é o homem que está quebrando tudo, aí pronto, meu Deus, aí dói demais e não para de doer. Aí você vê, fica na chicotada, pá, pá. O camarada só sabe apontar dedo, apontar. Ele não está transbordando o Espírito Santo. Ele está transbordando o julgamento dele, o juízo dele. Deus, ele fala pesado com a gente. Mas você sabe quando é Deus que está falando, meu querido. Você sabe quando é Deus. A palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que uma espada de 2 gumes, a ponto de separar juntas e medulas, corpo, alma de espírito. O que significa? Quando a palavra entra, ela rasga. Meu Deus! Mas quando ela sai, quando Deus puxa a espada, Ele vem curando dentro da pessoa. A pessoa vai, está entendendo? Sim ou não? Eu pergunto a você, obreira, você está se enchendo do quê, obreira? Se enchendo de fofoca, se enchendo de briga, de malícia, quer saber a cor da gravata do obreiro? Meu querido, coisa supérflua. Obreiro está mal, vamos orar por ele. Mas você tinha que ver, eu vi ele fumando, vi ele bebendo, vi ele fazendo aquilo. Aí, cuidado, gente, que você pode... Hoje é mais fácil matar do que ajudar, né? Tem muita gente matando em nome de Jesus. Ela prefere expulsar a pessoa da vida dela do que cuidar daquela pessoa. Prefere esmagar a cana quebrada.
Ah, caiu, a mim não faz diferença. Não, está errado. Caiu, a gente sente, vamos orar, vamos buscar, vamos tentar salvar. Ah, não consegui, foi embora. Ah, agora ele está falando um monte de besteira. Ah, então, sinto muito. Aí eu não posso ouvir, porque aí vai prejudicar a minha salvação. Amém, gente? Entenderam, sim ou não? Então nós vamos se encher do Espírito Santo. Vamos ficar de pé em nome de Jesus? Entender a palavra? Gente, eu ficava muito preocupado antes. Chegavam em mim e falavam assim: bispo, o pastor fulano está falando mal do senhor. É porque assim, né? Quando o cara ele é fraco, quando o camarada, o pregador, ele é fraco, ele não tem argumento, ele tem que achar um culpado. E aí ele vai botar na conta daquele que não está ali perto. É muito fácil isso, tá? O sistema que a Igreja Mundial adota e que eu adoto é o sistema da igreja que tem há mais de 23 anos. É o mesmo sistema. Ah, mas por que ele... Então, eu não sei por que agora que ele está falando. Eu sei por que ele está falando. Porque ele quer justificar, ele quer comover as pessoas, e ele já está pensando em outra coisa. Por isso que ele quer arrumar um culpado, o apóstolo, ou eu, ou ele vai falar que saiu da igreja por causa de você. Eu saí da igreja por causa daquela obreira. Você já ouviu uma pessoa falar isso? Eu saí por causa de fulano. Quem já ouviu? Foi nada. Saiu porque estava mal com Deus. Olha para mim, querido. Desde os 17 anos que eu estou dentro do evangelho. Fiquei afastado 3 anos, voltei. Eu vou falar uma coisa para você, olha para mim. Você acha que eu não já trabalhei com pessoas que tentaram acabar comigo? Você acha que eu nunca fui perseguido nessa obra? Quando eu digo essa obra, a obra de Deus, na Igreja Mundial, todas. Sempre. Já inventaram besteira. Já inventaram um monte de besteira, um monte de coisa. Fizeram de tudo, gente, de tudo. E eu pergunto a você, eu saí da igreja? Porque eu não estou olhando para quem me machucou, para quem me magoou. Eu estou olhando para Jesus. Se você ficar olhando quem te machucou, vamos lá, para finalizar. E se Jesus olhasse para você do jeito que você olha para quem te machucou? Você não estaria nem vivo mais. Jesus olha para a gente com um olhar de misericórdia, compaixão. Ele fala, coitado, está falando besteira porque está endemoniado, está cheio de diabo dentro dele, só está vomitando o que está dentro dele. Agora, pior é quem ouve e acredita. Pelo fruto conhecereis a árvore. Se falar para mim que o blazer da obreira que está aqui é azul, eu estou vendo que é marrom, meu querido. É azul, é azul. Aí está todo mundo falando, é azul. Não, não é azul. Você quer que eu pense que é azul? Não é. Pronto. Meu tio faleceu agora sexta-feira. Foi sexta, Karen? Sexta. Aí teve gente, né, que escreveu lá e tal. Eu vi uns comentários uma vez, há muito tempo atrás, pessoas que falaram que era meio grosso e tal. Quer que eu fale uma coisa para você? Nunca fui tratado tão bem como eu fui tratado por esse tio. Mas há pessoas que falam que não. Tudo é o jeito que você olha. Olha para mim. Jesus, Dimas, lembra do Dimas? Quem é o Dimas? Não é o Zé da borracharia, não. Quem é o Dimas? É o ladrão.
e tinha outro ladrão, certo? Ó, todo mundo aqui, vamos entrar na máquina do tempo. Vamos lá para o Calvário. Estamos lá. Vamos olhar para a cruz. Nós três. Todo mundo aqui, vamos olhar para os três. Jesus vai ser salvo, esses dois aí não vai não. Esses dois aí, aquele estuprou, aquele ali fez um monte de atrocidade, matou criança. Não vai não. Nosso ponto de vista. Os dois foram para o inferno? Um foi para onde? Foi direto para o céu. Mas eu e você, se tivéssemos lá, a gente ia falar que os dois iam para o inferno. A gente ia falar, se a gente não escutasse que Jesus falou com um deles, a gente ia falar, só Jesus ali vai para o céu, os dois vão para o inferno. Vamos lá para os 12 apóstolos, vamos sentar na mesa da ceia. Chegou lá na mesa. Quem é o mais descontrolado dos apóstolos? Quem é? Pedro. Quem é o mais nervoso de todos? Quem é o mais ignorante de todos? Pedro, meu filho. Não é Pedro, não? Questionava, batia de frente. Blá, 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 blá. Se eu e você estivesse lá e pudesse apostar, a gente ia apostar o seguinte: Jesus falou que tem um traidor. Eu aposto o meu carro que é Pedro. Você ia falar, eu aposto que é Pedro. Todo mundo aqui ia falar que era Pedro. Todo mundo. Mas quem foi o traidor? O engomadinho, playboyzinho, cheirosinho. O que falava, o que carregava o dinheiro da igreja, era o que carregava o alforje. Não, se ele carrega o alforje, é um homem de confiança. Você diria que seria Pedro o traidor. Sabe por quê? Porque os nossos olhos nos enganam. Não é o que eu estou vendo, é o que é de verdade. Então, quando você olha para uma pessoa e você a julga com os olhos, ou com os ouvidos que você ouviu, você está cometendo um pecado muito grande, você não conhece a pessoa. Agora, os frutos que ela apresenta, mostra quem ela é. Diga glória a Deus. Amém?